E aí, tudo bem? Imagina você nos anos 80 e 90 lendo uma história com Morbius. De repente você é transportado para 2022 e assiste ao filme Morbius. E aí? Fez sentido um filme do Morbius sem Homem-Aranha? Independentemente se o filme é ruim ou não, adaptaram bem os personagens? Bem-vindo ao HQ que eu lia e o filme que eu vi. Antes da gente começar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sino, pede para receber todas as notificações e compartilha, mostra para quem você sabe que vai curtir esse vídeo, joga naquele grupo de WhatsApp. Para quem está vendo pela primeira vez esse quadro, primeiro eu vou mostrar algumas HQs importantes com algum personagem do filme que saíram no Brasil até o ano 2000, depois eu vou falar dos personagens do filme e como são nas HQs, em seguida eu vou comparar a história do filme com a das HQs e por fim eu dou a minha opinião sobre que obra é mais relevante ou interessante, as HQs clássicas ou o filme. Eu vou mostrar algumas coisas que eu tenho com o Morbius. A revista mais antiga que eu tenho com o Morbius é essa aqui, Homem-Aranha 73 de abril de 1989. Michael Morbius é convocado por Reed Richards junto de Bruce Banner, Walter Lankowski e Otto Octavius para tentar ajudar no parto de Sue Richards, cujo bebê estava contaminado por radiação cósmica. Essa história foi republicada aqui, no ônibus do Quarteto Fantástico do John Byrne 2 da Panini, em 2021. Homem-Aranha 144 de abril de 1995, Homem-Aranha contra Morbius por Todd McFarlane, republicada na coleção do Homem-Aranha 7 da Salvat, em 2017. A Teia do Aranha 70 de abril de 1995, Homem-Aranha e X-Men enfrentam Morbius. Essa história vai ser republicada em breve em Homem-Aranha edição definitiva 7 da Panini. Super Aventuras Marvel 167 de abril de 1996, o Demolidor precisa pedir ajuda a Morbius. E coleção histórica Marvel Homem-Aranha 10 da Panini de 2015, primeira aparição do Morbius. História republicada nos clássicos da Salvat 21 de 2017 e em Homem-Aranha edição definitiva 6 da Panini de 2021. Atenção, vão rolar spoilers do filme Morbius, ok? Só vou falar de personagens que existem nos quadrinhos e foram criados antes do ano 2000. O vilão do filme, Milos Morbius, ou Lucien, personagem do Matt Smith, não existe com esse nome nas HQs. Ele seria, em princípio, o personagem Loxias Crown, conhecido como Hunger, ou Fome, mas isso foi mudado no meio do caminho. Outro personagem importante no filme, Dr. Emo Nicholas, vivido pelo J. Red Harris, também não existe com esse nome nas HQs. Eu já falei sobre o Abutre do Michael Keaton no vídeo A HQ que eu lia e o filme que eu vi, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Para quem não viu, tem um card aqui. Sobre o Abutre nesse filme, tinham dito que tinham tirado as cenas em que o Keaton aparecia do filme e também aquela cena em que aparecia um cartaz do Homem-Aranha do Tobey Maguire numa parede. Isso tiraram, até porque não faria o menor sentido. Mas não tiraram a participação do Abutre, só empurraram para uma cena pós-créditos. O Abutre do Keaton foi movido do universo da Marvel Studios e foi parar no universo do Morbius, que aparentemente é o universo do Venom. Mas como pode isso? No filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, os vilões de outros universos que conhecem o Aranha voltam para os seus respectivos universos. Essa era a magia feita pelo Estranho, e não os vilões daquele mundo que conhecem o Aranha irem parar em outro universo. Para mim não fez o menor sentido, e além do mais, as cenas pós-créditos são ridículas. O Abutre chega para o Morbius do nada e diz: "Vamos nos unir para fazer o bem", e o Morbius topa. Tá na cara que o Abutre tá enganando ele para formar o Sexteto Sinistro, mas pra quê? Tem Homem-Aranha nesse mundo aí do Venom? Se o Adrian Toomes foi parar nesse mundo, o que houve com a esposa e a filha dele? É um negócio tão jogado e ruim que a gente fica pensando o que mais a Sony pode fazer para estragar o universo do Homem-Aranha no cinema. E um cara do calibre do Michael Keaton se sujeitando a isso é de dar pena. Morbius. O Morbius é interpretado por Jared Leto. A primeira aparição do Morbius foi em The Amazing Spider-Man 101 de 1971. O personagem foi criado por Roy Thomas e Gil Kane.
Essa história foi republicada pela última vez há pouco tempo aqui, Homem-Aranha, edição definitiva 6 da Panini, de 2021. Nas HQs, Michael Morbius, um ganhador do Prêmio Nobel em Biologia, faz um experimento utilizando morcegos para tentar curar uma rara doença que dissolvia suas células sanguíneas, mas acaba se tornando uma espécie de vampiro. Não é um vampiro 100%, eu já explico por quê. Ele vai parar numa praia em que o Homem-Aranha estava se escondendo, naquela fase em que ele ficou com 6 braços, e tenta sugar o sangue do Peter. Essa foi a primeira história do Aranha que o Roy Thomas escreveu, com Stan Lee só como editor. Ele queria colocar um vampiro para enfrentar o Aranha, mas o Comics Code Authority não permitia que se usasse vampiros nas HQs. Por isso ele criou esse experimento para dar a Morbius as características de um vampiro. As pessoas mordidas por Morbius não morriam, se tornavam vampiros vivos, olha só. No filme a origem é parecida, mas o Morbius e seu amigo Milo, que tem a mesma doença, têm dificuldade para andar. Nas HQs o Morbius anda normalmente, mas ele tem uma aparência física mais feia por conta da doença, mesmo antes de se transformar. O Jared Leto tem uma performance bem inexpressiva nesse filme, o que eu nem acho tanto um problema. É melhor do que se ele tivesse feito algo afetado ou exagerado, mas mesmo assim não é nada digno de nota, pelo contrário, uma performance apagada e sem graça, assim como o filme como um todo. A Martine Bancroft é interpretada por Adria Arjona. A primeira aparição da Martine foi em Amazing Spider-Man 102 de 1971. A personagem foi criada por Roy Thomas e Gil Kane e a última vez que saiu no Brasil. Aranha edição definitiva 6 também. Nas HQs, Martine é o interesse amoroso do Morbius. Ela ama o Morbius, mas ele não se julga digno por ter feições distorcidas por conta da sua doença. Ela era secretária do Morbius, acompanha ele no navio em que ele recebe os seus poderes, mas não participa do experimento. No filme a diferença é que ela é uma doutora, uma cientista, assim como o Morbius, e é ela que ajuda ele a performar o experimento no navio. Na HQ é outro ajudante do Morbius chamado Nikos que o ajuda. E o Morbius não é feio no filme, só é bem fraco. No fim do filme, Martine se torna uma vampira como Morbius, isso acontece com a personagem também nos quadrinhos. É mais uma personagem inexpressiva que fica ali como a donzela em perigo por quase todo o filme, nada digno de nota. Simon Stroud é interpretado por Tyrese Gibson. A primeira aparição do Stroud foi em Creatures on the Loose 30 de 1974. O personagem foi criado por Doug Manch e George Tuska. Essa história está inédita no Brasil. Nas HQs, Simon Stroud é um policial de Nova York que, na sua estreia nas HQs, caçava o Homem-Lobo, criatura em que John Jameson, filho de J. Jonah Jameson, se transformava na época. Mas ele também perseguiu Morbius nos quadrinhos. No filme, ele investiga as ações do Morbius e acha que ele é responsável por diversas mortes, principalmente as que foram causadas por Milo, outro personagem bem inexpressivo. Michael Morbius tem uma rara doença que exige que ele troque todo o seu sangue 3 vezes por dia. Quando cresce, ele desenvolve uma cura utilizando o DNA de morcegos, mas essa cura o transforma em uma espécie de vampiro. Morbius precisa se controlar para não beber sangue humano, fica bebendo um sangue sintético. Mas Milo, seu amigo de infância, também injeta o soro em si, mas não tem o mesmo dilema moral de Morbius. Ele sai matando e se alimentando de sangue indiscriminadamente. Morbius precisa deter o Milo para impedir mais mortes. Nas HQs, Roy Thomas queria um personagem mais parecido com o Drácula, mas Stan Lee exigiu que fosse um vilão uniformizado. Gil Kane então criou o traje de Morbius. O rosto do Morbius foi baseado no do ator Jack Palance. Após estrear na revista do Aranha e enfrentá-lo novamente em Marvel Team Up, Morbius foi estrela por algumas edições de 2 títulos, Vampire Tales e Adventure into Fear. Depois o personagem apareceu muito pouco, até ser trazido de volta na série mensal Morbius the Living Vampire e se tornou parte da equipe Filhos da Meia-Noite. O Dr. Nicholas diz para Morbius quando criança que havia uma escola para jovens superdotados em Nova York que poderia acolhê-lo. É uma alusão à mansão dos X-Men, apesar de que o Morbius não é um mutante, pelo menos não nas HQs clássicas. Os laboratórios Horizon que aparecem no filme existem nos quadrinhos, mas surgiram pós-ano 2000.
Assim como nos quadrinhos, o experimento que dá origem a Morbius acontece em um navio, em águas internacionais, porque seria ilegal fazê-lo nos Estados Unidos. Mas no filme, o navio se chama Murnau, uma homenagem a F.W. Murnau, que dirigiu o filme Nosferatu, de 1922. Os detetives que percebem Morbius dizem que ele é um caso esquisito, como o daquela coisa de São Francisco. É uma alusão, claro, ao Venom, deixando claro que ele e o Morbius estão na mesma terra. Morbius até diz a frase "Eu sou Venom" em outro momento para assustar um criminoso. E os personagens do filme do Morbius, assim como no filme do Venom, leem o jornal Clarim Diário, mais um link com o Homem-Aranha. E nesse jornal que aparece no filme do Morbius, aparecem as seguintes notícias. Gata Negra, amiga ou inimiga? A Gata Negra, que já foi inimiga, parceira e namorada do Aranha, deve ter seu filme solo também pela Sony. Também no jornal dá para ler a notícia A Grande Fuga do Camaleão, mais uma alusão a um inimigo clássico do Aranha. Ele deve aparecer no filme do Craven, que a Sony também vai lançar. Como eu já contei, a Martine se torna vampira nas HQs, assim como no filme. Isso acontece em Adventure into Fear 30 de 1975. Essa história está inédita no Brasil. O que é melhor? As HQs clássicas com o Morbius ou o filme Morbius? O grande humorista Groucho Marx dizia uma coisa engraçada que era mais ou menos assim. Ele pode falar como um idiota e agir como um idiota, mas não deixe isso te enganar. Ele realmente é um idiota. Dá pra gente parafrasear essas frases aí pra falar desse filme do Morbius. Pode parecer uma bomba, ter todos os ingredientes pra ser uma bomba, mas não deixe isso te enganar. Lógico que é uma bomba. Eu já deixei a Sony me iludir que um filme do Venom totalmente desconectado do universo do Aranha daria certo. Fizeram de novo e foi pior ainda com Venom 2. E agora fazem essa bobagem chamada Morbius, outro filme desnecessário, com cara de filme do começo dos anos 2000, para tentar ganhar uns trocados em cima de um personagem que deveria aparecer só como vilão num filme do Aranha. Teve um outro vídeo aqui desse quadro em que eu defendi o Avi Arad, que ele apanhava muito, mas que foi pioneiro ao apostar nos heróis Marvel lá desde os anos 90. O Avi Arad, para quem não sabe, é o cara que produz todos esses filmes da Sony e produziu lá atrás o primeiro X-Men, o primeiro Homem-Aranha, vários desses filmes de super-heróis da Marvel. Mas, Avi Arad, você precisa sair dos anos 90 e começo dos anos 2000, a gente já está em 2022. Para de pensar filme de super-herói como um produto descartável. Para de queimar o seu filme, amigo. Olha o que a Marvel Studios tem feito. Olha o que os filmes mais recentes da DC têm feito. Pode vir Craven, Gata Negra, Silver Sable, esse monte de porcaria que vocês querem enfiar a goela abaixo da gente. A gente não vai se iludir mais que alguma coisa boa pode vir daí. Podem espremer até a última gota o universo do Aranha para ter um lucro. Sempre vai ser comparado com o MCU e sempre vai ser ridicularizado. Eu sugiro que vocês mudem de estratégia, fortaleçam o universo do Aranha, coloquem esses personagens todos vinculados a ele como são nos quadrinhos e só se a coisa der muito certo, aí parte para um filme solo. O Venom e o Morbius só ganharam HQs próprias anos depois de serem apresentados na revista do Aranha e darem muito certo. Vocês estão fazendo tudo ao contrário, quebrando a cara. O Morbius não é só o pior filme de super-herói da Sony, é um dos piores filmes do gênero super-herói já feitos, comparados a porcarias como Elektra, Mulher Gato, filmes tão ruins que eu nem tive coragem de fazer vídeo aqui. O Morbius também não merecia o tempo que eu tô perdendo, não. Tem pontos positivos? No começo do filme eu achei que talvez tivessem pegado pesado demais. Achei legal a cena dele na caverna dos morcegos, ele fraco, se injetando soro, mas daí pra frente tudo vai ficando cada vez mais ridículo, mal feito e forçado. O vilão, que nem existe nas HQs, era um molequinho bonzinho que do nada vira um filho da mãe desgraçado e inescrupuloso. As piores cenas são com ele, fazendo dancinha, sendo o mal encarnado, super bidimensional. E o ator é até respeitado, já fez Doctor Who, mas aqui errou a mão, junto com a direção desastrosa do Daniel Spinoza. Tudo que eu falei aqui dá pra resumir numa frase. Sony, acorda. Eu fico com as HQs, lógico.
Valeu por ter assistido. Algumas HQs que eu citei no vídeo estão à venda na Amazon, entre elas o espetacular Homem-Aranha edição definitiva 6, que traz a primeira aparição do Morbius. Tem links na descrição. Compra pelo meu link, que você ajuda o canal. Toda sexta, às 8 horas da noite, eu tô ao vivo no ZDD Podcast com os meus amigos André e Moisés. Aparece lá pra gente trocar uma ideia. É no canal Nerd Fusão. Não perde não. Por hoje é só. Nas próximas semanas, semana que vem assistindo HQ X-Men Longshot contra Mojo. Depois, tudo o que você precisa saber com os 11 melhores momentos da Mulher Hulk do John Byrne. Rivais Novos Titãs. E em breve, a HQ que eu lia e o filme que eu vi, Cavaleiro da Lua. Quando a série do Disney Plus terminar, a gente vem fazer aquele relatório completo aqui. Até lá!